Quem achou, diga amém. Só duas. Se não achou, está no telão já? Diz assim o texto, versículo 1. Eu vou ler a primeira letra ali e vocês continuam. Tem? Continua. Ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Versículo 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Amém. Quem não tem pecado aqui? Aí eu vou usar o ditado. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos falhos. Todos nós somos errôneos. Todos nós temos o que fazer diante da presença do Senhor Jesus, no sentido de confessar. Ontem, a pastora Kátia, que palavra que a mulher ministrou. E ali ela foi direcionada por Deus. Parecia que ela conhecia e conhece a nossa história, conhece o que nós vivemos. E ela estava ali, direcionada, falando segundo a vontade de Deus. E que palavra! Está lá no YouTube, se você não prestou atenção ontem, assista lá de novo, que você vai refletir sobre a palavra do Senhor Jesus. Irmãos, esse capítulo 51, o salmista Davi, ele reconhece que falhou. Ele reconhece que deixou a desejar em uma área da sua vida, em um tempo da sua vida, em um momento da sua vida. O salmista Davi reconhece diante de Deus o seu pecado. E reconhecendo o seu pecado diante de Deus, ele faz o que todos nós precisamos fazer. Todos nós precisamos fazer. Ele pede pelo perdão. E pede para que Deus purifica a sua alma. Ele pede para que Deus tenha misericórdia. Ele pede para que Deus não o mate. E isso faz Davi em um formato de oração. Mas não uma oração qualquer, é uma oração de confissão. É uma oração que ele trata de algo específico diante de Deus. E esse algo específico diante de Deus, se a gente for lá para 2 Samuel, do capítulo 11, o versículo 1 a seguir, ele vai falar que Davi, ele se apossou de uma mulher que não era para ele. Ele quis viver com uma mulher e ter relações com uma mulher que não era para ele. Quem lembra o nome dessa mulher? Betseba. Davi, ele sabe que ele fez errado, ele sabe que ele pecou, ele sabe que ele transgrediu, ele inferiu, ele deixou a desejar no seu comportamento como servo de Deus. E o mais importante, Davi, ele assume o seu erro. E quando ele assume o seu erro, ele sabe que consequências podem vir. Eu já aprendo aqui algo interessante. A gente tem prazer de pecar, mas a gente esquece das consequências que o pecado leva. A gente tem prazer em pecar. Por que eu falo que a gente tem prazer em pecar? Às vezes a gente tem prazer em falar mal do outro.
Às vezes a gente tem prazer de criticar o outro, falar do outro, planejar contra o outro, dizer inverdades do outro. Um exemplo? Ela é chata, ela é ruim, ela não presta, ela não vale nada, ele não vale nada, ele não é isso, ele não é aquilo, ele não é aquilo outro. Nós estamos emprestando a nossa boca para proferir palavras maldosas, palavras de perjúrio sobre alguém, que de fato nós deveríamos fazer: Senhor, eu sou falho, fulano é falho, ajuda-nos a viver em santidade. E isso acontece muitas das vezes ao inverso das nossas vidas. Por que o inverso? Porque a palavra de Deus, ela vai nos orientar, ela vai nos ensinar que do nosso ventre, do nosso interior, tem que fluir rios de águas, e águas vivas. Ela tem que gerar vida e não morte. Se eu perguntar aqui, quem já foi alvejado por palavras de injúrias, palavras falsas, por pré-julgamentos? Cada um de nós aqui, em alguma área da nossa vida, alguém falou: Sadraque não presta, Sadraque não vale nada. Quando aquele rapaz entrou aqui na igreja, eu lembrei de um fato. Eu estava em um ponto de ônibus, pronto para usar entorpecentes. Alguém passou por mim e falou: é daí para a morte. Sabe quando a pessoa olha para você e fala: é daí para a morte, aí não tem mais jeito? Mas ele esqueceu que tinha pessoas orando: Senhor, muda a vida do Sadraque. Senhor, muda a história do Sadraque. Senhor, muda a história do Sadraque. E Deus tem mais prazer em ouvir palavras que geram vidas do que palavras que geram morte. Deus tem mais prazer em ouvir, em solucionar problemas de pessoas que têm a oportunidade de gerar palavras que geram vidas do que geram morte. Então, eu e você, nesse tempo de introdução, precisamos entender uma coisa. Deus nos deu a oportunidade hoje, agora, de sermos bênção na vida do outro e não maldição. Deus nos deu a oportunidade agora de gerar bênção na vida do outro e não maldição. Aleluia. Aleluia. Por que, irmãos? Porque eu volto a dizer, do prazer de fazer o que não se deve. Isso eu estou falando em palavras, mas tem um monte de outras coisas que a gente faz. Um monte de outras coisas. Só você parar um segundo, você vai pensar: é verdade, eu fiz isso aqui e não era para ter feito. Eu falei isso daqui e não era para ter falado. Eu pensei isso daqui e não era para ter pensado. Por que isso acontece? Porque o Espírito Santo de Deus está ativo. O Espírito Santo de Deus não engana e nem se deixa enganar. O Espírito Santo de Deus, ele tem o seu ofício, e o ofício do Espírito Santo de Deus é nos auxiliar a ser alguém que lembra em todo tempo que precisa se humilhar diante da presença de Deus. Davi assumiu o seu erro e enfrentou as consequências. Mas acima de tudo, se apresentou a Deus em confissão de arrependimento. Quando a gente pensa nesse comportamento de Davi,
A gente acha que só sofre consequências de atitudes, de coisas que a gente comete. É interessante isso. Só o outro. Eu não vou sofrer consequências. Eu não vou sofrer consequências. Você sabe o que é consequências, sabe? Quem sabe o que é consequências? Todos nós sofremos consequências de algumas coisas. Se você faz coisas boas, consequências boas virão. Se você faz coisas ruins, consequências ruins virão. Tem um dado de John Wesley. John Wesley, ele tem uma fala, e ele dizia assim: a confessar sempre os pecados que cometeram e também as tentações, pecados que, embora não tivessem cometidos, estavam sentindo desejo de fazer. Com isso as pessoas eram tratadas em grupos de apoio, confessando uns aos outros, e conseguiam superar os seus erros. Quando John Wesley usava esta fala, este comportamento ensinativo em suas pregações, em seus sermões, em sua comunidade, ele estava dizendo que a prática de confessar a Deus e também uns aos outros, isso ajuda a gente a se libertar da carga. Quantas vezes? Quem prestou atenção na oração da irmã Marisa aqui, da pastora Marisa? Senhor, quantos corações amargurados. Eu prestei atenção. Não foi isso que ela falou, pastora? Quantos corações contritos, machucados. Sabe por que isso acontece? Porque a gente leva uma vida errada, não tem coragem de sequer confessar diante de Deus. Porque antigamente, quem é da antiguidade da igreja, era uma doutrina. Pecou, falou contra alguém, errou contra alguém, você iria até o pastor e falava com o pastor falava assim: olha, fulano quer vir pedir perdão para você porque ela pensou mal da sua vida. Quem já passou por isso? Eu já vi isso acontecer, e olha que eu só tenho 47 anos. Hoje, com a facilidade de entendimento, com os acessos que nós temos sobre a palavra, o próprio livro de Hebreus vai ensinar que agora nós podemos simplesmente dobrar os nossos joelhos e confessar diante de Deus. E o Pai que reconhece a nossa sinceridade, Ele está disposto a nos perdoar. Só que com isso trouxe um outro problema muito sério. E por isso a gente vê pessoas amarguradas, pessoas tristes dentro da igreja. Outro dia eu estava com um rapaz e a gente estava andando. Ele falou: rapaz, você já prestou atenção como que algumas mulheres que vão para a igreja têm a cara feia, amarrada, triste, acabada, homem triste, homem acabado, e eles dizem que servem a Deus? Eu falei: eu nunca prestei atenção nisso não, mas vou começar a prestar atenção agora. Então todo crente que eu olhava, Márcio, eu olhava para a cara para ver que estava triste, o que era que estava acontecendo. E de fato acontece muito isso. O cara vai para o culto à noite, oh glória, mas no domingo de manhã está cedo. Fala um monte de mim. Oxe, que Deus é esse? Que Deus é esse que ele serve? Não, irmão! O Senhor é a nossa alegria. Se Ele é a nossa alegria, nós temos que externar a alegria do Senhor. Aleluia. Por isso que quando nós louvamos, nós dizemos: obrigado, Senhor, por não merecer, mas o Senhor é bom. Mas tem crente que é assim, parece que é chupando limão o tempo todo. Você não vê ele sorrindo, você não vê ele compartilhando a alegria do seu interior. Sabe por quê? Pecados ocultos, coisas que vão enraizando no coração.
que o Senhor não manifesta nessas coisas? Deixa eu te dar um conselho. Se você tem dificuldade de dobrar os seus joelhos e pedir perdão ao Senhor e se confessar como Davi fez diante do Senhor, conheça alguém que você possa confiar e converse com ele, mas alguém que quer que você caminhe para o céu. Vocês ouviram a pastora Kátia dizendo ontem aqui: Deus coloca pessoas em minha vida que me ajuda e que me estimula a subir para o céu. A gente tem que começar a olhar o fluxo de amizade que estamos tendo. A gente tem que começar a analisar quais as fontes que estamos bebendo, qual é a fonte que estamos comendo, o que estamos nos alimentando. Eu já falei para a pastora, eu repudio ficar assistindo da Atena, bate, só sai sangue daqueles troços. Eu começo a assistir aquilo, eu começo a ficar revoltado. Mas ela, não, é igual minha mãe fala a mesma coisa. Eu gosto de assistir porque a gente vê, o Genésio fala a mesma coisa também. Porque eu vejo a desgraça que está no mundo. Irmão, é bíblico isso. Cada dia vai piorar. Se alimente do que é do Senhor. Viva do que é do Senhor. Saiba que a palavra ela não mente. A palavra é verdadeira. E do Senhor vem a salvação. Mas em vez da gente colocar um louvor para assistir, vai assistir novela. Em vez da gente procurar um bom livro para ler, a gente vai ler revista de fofoca, a gente vai falar da vida do outro. O coração vai ficando todo amargurado. Por quê? Porque em vez de se alimentar de algo que é do céu, se alimentamos de algo que é da terra. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos aqui para viver a vontade do Senhor e não a do homem. Pastor, parece que isso não tem nada a ver com o que o Senhor está falando. Tem. Se Davi, homem guerreiro, chefe da batalha, chefe da guerra, estivesse no lugar que era para estar, será que ele estaria de olho em Betseba? Não! Se você estivesse na igreja orando, se você estivesse no círculo de oração adorando, se você estivesse no culto de ensino, se você estivesse no culto glorificando, confesso que a sua vida seria muito melhor. Mas não! Prioridades vêm nas nossas vidas: cansaço, ouvir o pastor de novo, ouvir a pastora de novo, ouvir fulano de novo, ouvir ciclano de novo. Mas dê glória a Deus que você está ouvindo Ele está falando coisas que Ele quer que você suba para o céu. Diante desse texto que nós lemos, existem 3 princípios que a gente precisa caminhar para ver a nossa vida um tanto transformada. Primeiro princípio é confessar. E confessar é reconhecer. Primeiro princípio que Davi nos ensina é que ele olha para Deus e, olhando para Deus, ele entende que ele precisa se confessar. E quando ele vai diante de Deus, pedindo em oração que Deus o reconheça e tenha misericórdia da sua vida, é uma coisa boa. Coloca para mim Salmo 32 e o verso 5. O que vai dizer em Salmo 32 e o verso 5? Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Sabe que quando eu leio esse salmo, o que eu lembro aqui e o que me ensina é que diante de Deus, irmãos, não dá. Diante de Deus, não dá. A gente planeja,
A gente faz tudo bonitinho, exteriormente, faz a coisa alinhada, bonitinha, para inglês ver. Mas diante de Deus, Ele contempla o que sai de dentro para fora. Aleluia. Deus, Ele contempla o que sai do nosso interior. Colocou? Confessei-te o meu pecado e a minha maldade, e não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Olha que lição que o salmista nos ensina nesta noite. Por que isso, irmãos? Porque é necessário. Eu falo que todo dia é um dia novo. Todo dia é um dia novo. Todo dia é um dia novo. Para vivermos em novidade no Senhor. Você pecou antes de vir para a igreja? Você pode ter pecado. Porque só o fato, quando estava uma coisa ontem, não vou lá de novo, hoje você está pecando. Porque isso é natureza carnal. Não vou lá porque senão o pastor ontem ele chamou a atenção de gente, de meio de todo mundo, então eu vou lá. Você está pecando de novo. Ou senão eu vou lá porque o pastor tem uma novidade para contar. E eu só vou por causa da novidade. Você está pecando de novo. Mas pastor, o que vai acontecer então? Seja sincero diante de Deus. Senhor, eu estou um caco. Foi o que o salmista falou. Senhor, eu pequei diante de Ti. Estou abrindo meu coração diante de Ti. Perdoa os meus pecados. Perdoe as minhas transgressões. Lava-me e purifica-me. Oração que ninguém gosta de fazer. Ou se faz, faz de boca para fora. Muitas vezes tentamos esconder as nossas transgressões. Desde o início do pecado do homem, o homem se escondeu de Deus. Quem lembra disso? Adão andava livre, né? Ó, dominando tudo, gerenciando tudo, cuidando de tudo. Vem Eva, continua cuidando de tudo. Vida, ó, comendo do bom e do melhor, vida boa, né? Ó, vida fácil. Aí Eva, que não estava quando Deus trouxe o acordo para Adão, olha, tu tem o poder de usar de tudo, menos daquela árvore ali. Eva vai e escuta o comichão de Satanás. E escutando o comichão de Satanás, Eva faz o quê? Peca. E o pecado gerou consequências. A primeira consequência é se esconder. Você já viu quando alguém tem uma vida de pecado? Fulano, não, manda outro. Eu não. Por quê? O pecado está acusando ali. Ô fulano, vem quem contou o texto. Eu não. Outro. Pode ser que seja timidez, mas eu acredito que mesmo os tímidos de vergonha, sabe aquela coisa de pegar no microfone, como a Manuela tem. Manuela não tem vergonha, não tem timidez de pegar o microfone, mas se deixar ela falando sem microfone, ela fala, não fala? Não é esse tipo de timidez que eu estou falando não, tá? Esse tipo de timidez é válido. Posso ser que você tenha, está tudo certo. Mas agora quando você recusa
a fazer a vontade do Senhor, com medo do seu pecado ser exposto. Sabe quando que eu era mais novo, mais jovem, mais menino? E meu pai me confrontava. Eu, rapaz, não podia ver uma menininha. Não podia ver uma menininha muito bonitinha. Só que toda vez que eu pensava isso, meu pai, tem uma pessoa ali pra gente expulsar o demônio, vamos lá. Eu falei, eu! Sabe por que ele fazia isso? Porque ele sabia que eu era menino e precisava entender que uma vida com Cristo tem que ser uma vida reta, uma vida de retidão. Aí na hora eu pedia perdão ao Senhor. Sabe qual era a minha oração? Senhor, o Senhor sabe, né, Pai, que eu estava ali na intenção, né? Então me perdoa, eu não quero fazer mais. Eu não vou fazer mais. Não me deixe passar vergonha diante de Satanás. E o Senhor ouvia a minha oração, sabe por quê? Porque saía com sinceridade do meu coração. Quantos de nós pecamos, não confessamos e acha que está tudo certo? Consequências podem vir através das nossas negligências diante do Senhor. Por que nós precisamos confessar, pastor? Porque a confissão é a porta de entrada para experimentar o perdão e a restauração da nossa comunhão com o Espírito Santo, que nos conduz ao arrependimento, convencendo-nos do pecado. Sabe quem diz isso? João capítulo 16, do versículo 8 ao 11. Quando nós nos deparamos com a oportunidade de nos confessar diante de Deus, nós estamos tendo a condição, nós estamos tendo a oportunidade de sermos curados, sermos libertos. Aleluia. Glória a Deus. Por que você acha que Paulo, quando ele instrui a igreja de Corintos, aquilo que a gente lê na ceia, já é decoreba nossa, não é? Na ceia a gente usa 1 Coríntios capítulo 11, sim ou não? E eu agora não vou lembrar qual versículo, mas ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, não é? Examine-se o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Sabe o que Paulo está dizendo ali? Olha, o que você faz é culpa tua, o que você faz é responsabilidade sua. Então faça uma autoanálise, confessa diante de Deus, porque confessando diante de Deus você está abrindo a porta do perdão e da cura. Aleluia. Quantos crentes, Aleluia, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, não libera perdão, não é curado, e vai andando assim, né? Aí eu entendi o que esse amigo meu falou de muitas pessoas que servem a Jesus e andam amarguradas. Porque, irmãos, Ana, ela ensina outro comportamento sobre a amargura que ela tinha de ter um filho e não conseguia. Sabe qual é o comportamento que Ana nos ensina? Eu vou para a casa do pai falar com o meu pai. Ana com o coração amargurado por não ter a possibilidade de ter um filho, vendo Penina falando besteira, ela vai para a casa do pai e não desiste de dobrar os joelhos e orar diante do pai, ao ponto do sacerdote, cego espiritualmente, olhar para ela e falar: tu tá bêbada? Tu tá bêbada? Tu tá cheia de bebida? Não, eu estou falando com o meu pai. E o pai que vê a nossa sinceridade, ele sabe até as lágrimas que caem dos nossos olhos. Outro dia eu estava falando com a Nathalie cantando aqui, e eu chorando ali.
Eu falei, eu estava chorando porque eu estava sentindo a presença de Deus. Mas eu estava chorando pedindo, Senhor, não deixe essa menina se perder no pecado do mundo. Porque diante dos nossos olhos, faz tudo perfeito. O problema é quando está na escola. O problema é quando está na roda dos amigos. O problema é quando está longe de nós, perto de pessoas que não têm compromisso com o Evangelho. Assim é com nós adultos também. Aqui dentro é tudo muito fácil servir ao Senhor. Aqui dentro é tudo muito fácil. Oh glória, Jesus é bom. Oh glória, e canta, e dança, e se alegra, porque aqui é tudo muito fácil. Mas é lá fora é que nós devemos ter um comportamento que glorifique ao Senhor. Aleluia. E aí não adianta confessar aqui e ter uma vida de pecado lá fora. Não adianta vir aqui e chorar. Que tem gente que é assim, né? Faz um teatro. Mas lá fora eu tô assim, oxi, estava chorando ali agora. Oxi. A tendência humana é esconder o pecado, mas não podemos negar os nossos pecados como se não tivéssemos feito nada. Porque se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Vou adiantar. Todos nós pecamos. Todos nós erramos. Outro dia eu estava falando com a pastora. Sabe aquele versículo que nós devemos entender e viver pela palavra e caminhar sobre a palavra? Porque se não caminharmos e viver sobre a palavra, nós não veremos a face de Deus. Isso serve para quê? Nós estamos aqui. A gente sabe o que vai acontecer daqui a alguns segundos? Não. Então a consciência tem que ser agora. A verdade tem que estar conosco agora. Porque daqui a alguns segundos nós não sabemos para onde vamos. Nós até planejamos. Eu vou para casa, vou comer uma pizza, vou sei lá o que. Tem gente que se for comer uma pizza me chama que eu também vou. Oh glória, aleluia. Se for para K9, vai me chama, porque eu não vou comer muito, sabe? Eu vou comer só umas 4, 5 esfirrinhas, tá tudo certo. Outro dia a gente passou, tava as irmãs da igreja tudo lá. Não vou nem falar de onde era. Tudo lá. Eita, não vou nem pagar a conta agora. Olha lá, você já sabe que até a promoção hoje. Hoje é a promoção? Não, foi ontem. Aí, ó. A gente se planeja para amanhã, para depois da manhã. Eu estou planejando levantar amanhã cedo, trabalhar, ganhar um dinheiro, pagar as contas. Mas só a Deus pertence. Então eu tenho que ter consciência agora do que eu estou fazendo diante da presença do Senhor. Segundo ponto, confessar também é abandonar. Acabei de dizer, existem comportamentos em nós que viemos aqui, choramos, nos arrependemos e fazemos muita coisa, porque está no momento da emoção. Confessar é abandonar. Provérbios capítulo 28 e versículo 13. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e abandona alcançará a misericórdia. Olha que texto, que maravilha de texto. Quando confessamos, estamos desistindo do pecado, com o desejo de abandonar sempre. Eu estava conversando com um menino esses dias aqui na igreja. Ele vai lembrar que ser liberto, ou estar em uma consciência de libertação, de estar liberto de A, de B, de C, de tantas coisas, é ter a convicção que eu sou o instrumento
de Deus para que o nome dele seja glorificado, independente de qualquer um. Independente se a igreja estiver cheia ou se a igreja estiver vazia, eu sou um instrumento de Deus para que o nome dele seja glorificado. Porque às vezes a gente se acha liberto, mas depende do outro. Vou usar a Dani aqui hoje. Pode usar você, Dani? Sabe quando você vai se sentir liberta em fazer... Você gosta de tocar violão? Gosta mesmo? Gosta mesmo? Sabe quando você vai se sentir liberta de toda aquela coisa de não preciso tocar, mas tem que estar alguém com seu pai cuidando de você? Não, tem que tocar porque ela precisa. Quando você tiver a maturidade de, independente se o seu pai estiver do seu lado ou você sozinha, você pegar o violão e tocar para o Senhor, glorificando a Ele, independente se tem gente ou se não tem, você está glorificando ao Senhor. Sabe o que eu quero dizer? A libertação das nossas vidas, ela chega quando eu não preciso de pessoas para ser cristão. Eu preciso de Jesus para o nome dele ser glorificado na minha vida. Eu não preciso de A, eu não preciso de B, eu preciso é dele. Glória a Deus. Eu preciso caminhar com ele. Eu preciso viver com ele. E isso entrou na minha vida quando eu entendi, ou em casa ou fora de casa, a minha fidelidade com a minha esposa, o meu zelo em cuidar da minha vida espiritual é na frente dela ou ausente dela, porque o meu negócio é com o Senhor. Quantos de nós temos dificuldade? Até confessamos, mas temos dificuldades de abandonar. Quantos de nós temos dificuldade? Porque abandonar dói. Abandonar machuca a natureza carnal. Ah, irmão, como dói. Você quer ver como dói? Eu já faz alguns anos que eu faço caminhada. Carro para cima e carro para baixo, outro para... Por isso que eu estou musculoso. Se eu abandonar o carro, eu vou sofrer. Por quê? Fazer isso aqui todos os dias, os primeiros dias começa a doer as costas, começa a arder tudo aqui assim, ó. Aí você começa a dar assim, ó. Mas por quê? Porque você está acostumado a viver uma vida confortável. Porque o pecado deixa a gente confortável. Tá tudo certo, ninguém tá vendo, ninguém tá... Não, mas tem um lá que vê. Tem um lá que está todo o tempo assim, ó, olhando. Ele não dorme. E ele quer o nosso bem. E querendo o nosso bem, nós precisamos entender que a partir do momento em que confessamos os nossos pecados e nos arrependemos, podemos experimentar o poder transformador do perdão e passamos a detestar o que fazíamos e o que não queríamos, ou o que queríamos, melhor dizendo. Quando eu saí do Evangelho, eu aprendi a fumar. Oh, coisa ruim! Só que quando eu me senti liberto do cigarro, porque tem isso, tá, gente? Às vezes a gente fala, estou liberto do cigarro, mas chegou perto de alguém que fuma cigarro, a boca está fazendo assim, ó. Né? Porque não está liberto. É só alguém falar, ele. Porque ninguém está vendo. Assim é com os nossos desejos carnais. Assim é com a nossa vida diária. Às vezes a gente olha para um lado, olha para o outro, olha para trás, olha para frente, mas a gente esquece de olhar para o alto. A gente esquece de olhar para Cristo. A gente esquece de olhar para o céu e saber que Ele está em todo o tempo olhando para nós
e querendo a nossa atitude de arrependimento diário. O que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, o versículo 9 ao 13. Jesus nos ensina a orar pedindo, confessando os nossos pecados, pedindo-os para nos livrar da tentação. Quando Jesus encontra uma mulher, lá no capítulo 8, no versículo 11, e a mulher era pecadora, e que estava para ser apredejada, o Senhor o perdoou. Quem lembra dessa passagem? Jesus olha para a mulher e fala, gente, eu tenho Jesus como a melhor pessoa. Ele pega a mulher pecadora. Vou fazer uma simbologia, vamos falar essa palavra aqui. Ele pega a mulher pecadora, coloca atrás dele e fala assim, olha, eu sei dos seus pecados, mas agora eu assumo a sua vida. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Oh, coisa bonita de Jesus. Só Ele pode. Só Ele pode. E para encerrar, a confissão, ela traz cura. A confissão, ela traz libertação. A confissão, ela traz algo satisfatório de viver. Em Tiago capítulo 1, versículo 16, vai dizer, portanto confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Vou ler de novo. Portanto confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode por suas eficácias a súplica dos justos. Quando reconhecemos os nossos pecados e nos arrependemos sinceramente, buscamos o perdão e a cura de Deus, que está pronto para nos perdoar e nos restaurar. Vamos ficar de pé. Essa oração é com você e você. Essa oração não depende do pastor, não depende do ministério de louvor. Essa oração é você e Deus agora. O lugar em que você está, se imagine diante de Deus agora, no altar do Senhor. Esquece o irmão do lado. Esquece. Foque no Senhor. O Sadraque pode trazer pré-julgamentos. O irmão do seu lado pode te trazer pré-julgamentos sobre a sua vida. Mas existe um Deus que perdoa pecados. Existe um Deus que cura. Existe um Deus que liberta. Existe um Deus que transforma. Existe um Deus que dá a oportunidade de nós vivermos o novo dele, a vontade dele, os planos dele. Então eu não sei o que você vai orar diante desse Deus agora. Eu não sei o que você vai dizer, mas é a hora de você agora se prostrar diante dele, falar com ele, aprenda a falar com ele. Como eu falo com ele? É como se eu estivesse falando com o meu melhor amigo, com a pessoa que quer o meu bem. Espírito Santo, Senhor, o ministério de louvor vai louvar aqui. É hora de você se apresentar ao Senhor e pedir para que Ele te cure, e pedir para que Ele transforme a sua vida, e pedir para que Ele faça o nome dele ser glorificado.